O Mímico Tagarela conta com a sua ajuda. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comenta aí embaixo algum conto interessante que você acha que seria bacana de ser narrado aqui no canal. A gente sempre tá lendo. Porque aqui, até a mobília tem opinião. Mímico Tagarela apresenta, por Fyodor Dostoiévski, uma árvore de Natal e um casamento. Um dia destes eu vi um casamento. Mas não, eu prefiro falar-vos de uma árvore de Natal. Achei o casamento bem bonito, mas a árvore de Natal agradou-me mais, muito mais. Nem sei como. Olhando para o casamento, lembrei-me da árvore. Eis como o caso se passou. Há cerca de 5 anos, fui convidado na véspera de Natal para um baile infantil. A pessoa que me convidou era um conhecido homem de negócios, cheio de relações e maquinações. E assim, não se há de estranhar que o baile infantil servisse apenas de pretexto para os pais se reunirem e, no meio da multidão, se ocuparem dos seus interesses materiais com ar inocente e surpreendido. Como houvesse chegado ali por acaso, e não tivesse nenhum assunto com os outros, passei a noite de maneira muito independente. Solitário. Havia mais um cavalheiro que, como eu, não tinha de certo conhecidos no grupo e participava casualmente da felicidade familiar. Ele deu-me nas vistas antes de todos. Era um homem alto, magro, muito sério, vestido muito decentemente. Notava-se que a felicidade da família não lhe comunicava a menor alegria. Mal se retirava a um cantinho, cessava de sorrir, franzia as sobrancelhas e espessas, negras, e ficava quieto. Afora, o dono da casa eu não conhecia viva alma em todo o baile. Via-se que ele se entediava horrivelmente, mas que resolvera manter até o fim o papel do homem que se diverte e é feliz. Soube depois que era um provinciano vindo da capital, a algum negócio importante e complicado. Trouxera a carta de recomendação para o nosso hospedeiro, que o protegia, porém não com amor, e o convidara, por cortesia, para o bar infantil. Não jogavam cartas com o provinciano, ninguém lhe oferecia um charuto, nem com ele entabulava a conversação. Talvez porque reconhecessem de longe o pássaro pela plumagem. E desse modo, o meu cavalheiro via-se obrigado para ter que fazer as mãos a alisar a noite inteira suas suíças. Eram, aliás, umas suíças realmente belas. Porém, eles acariciava-as com tanto zelo que a gente, ao fitá-lo, sentia-se inclinado a pensar que primeiro vieram ao mundo as suíças e só depois o homem, para confiá-las inserido entre elas. Além desse personagem que tomava parte na felicidade do dono da casa, o pai de 5 garotos bem nutridos, do modo que acabo de relatar, outro conviva caíra no meu agrado. Mas este era de aspecto completamente diverso. Era um personagem a quem os outros chamavam Julião Mastakovich. Parecia, à primeira vista, que ele era o convidado de honra. Estava para o dono da casa como este para o cavalheiro que afagava as suíças. O dono e a dona da casa falavam-lhe com amabilidade, extraordinária amabilidade, cortejavam-no, enchiam-lhe o copo, amimavam-no, apresentavam-lhe, recomendando os vários convidados, ao passo que não apresentavam a ninguém. Notei até uma lágrima nos olhos do hospedeiro quando Julião Mastakovich observou que raras vezes passara o tempo de maneira tão agradável como naquela noite. Comecei a sentir-me acabrunhadíssimo em presença da semelhante figura, e depois de haver admirado as crianças, retirei-me para um pequeno salão totalmente vazio e fui sentar-me sob o florido caramanchão da dona da casa,
o qual ocupava quase a metade de toda a peça. Eram as crianças incrivelmente gentis e não queriam, apesar de todas as exortações das mamãs e das governantas, parecer-se com pessoas grandes. Num piscar de olho, desmontaram toda a árvore de Natal e conseguiram quebrar metade dos brinquedos antes mesmo de saber a quem eram destinados. Achei particularmente engraçado um menino de olhos pretos e cabelos frisados que a viva força me queria matar com sua espingarda de pau. Entretanto, mais que todos, atraía minha atenção sua irmã, menina de 11 anos, um amor de criança, meiga, cismativa, pálida, com olhos grandes e sonhadores, a flor do rosto. Parecia que os amiguinhos a tinham ofendido por algo, pois veio ao salão onde eu estava sentado e a um cantinho pôs-se a brincar com suas bonecas. Os convidados apontavam com respeito um rico negociante, pai da menina, e alguém observou cochichando que ela já tinha 300.000 rublos reservados como dote. Voltei-me para ver quem se interessava por esses pormenores e o meu olhar caiu sobre Julião Mastakovich, o qual, de mãos cruzadas atrás das costas e inclinando a cabeça para um lado, parecia acompanhar com particular atenção o mexerico de alguns senhores. Pouco depois, não pude furtar-me a admirar a sabedoria dos anfitriões na distribuição dos brindes às crianças. A menina, que já tinha os seus 300.000 rublos de dote, ganhou uma boneca sumptuosíssima. Desde então, os presentes foram diminuindo de valor, de acordo com a diminuição da importância dos pais das crianças. Afinal, a última, um menino de 10 anos, magrinho, baixinho, sardento, ruivo, ganhou apenas um livrinho de contos sobre as maravilhas da natureza. Das lágrimas da sensibilidade, etc., sem estampas e até sem vinhetas. Filho da governanta dos meninos da casa. Uma pobre viúva. Era um pequeno, muitíssimo encolhido e tímido, metido num pobre casaquinho de nanquim. Recebido o seu livrinho, andou muito tempo à volta dos brinquedos dos outros. Tinha uma vontade imensa de brincar com as outras crianças, mas não se atrevia, claro, já sabia e compreendia a situação. Sabe, eu gosto muito de observar as crianças. São sobremodo curiosas as suas primeiras manifestações independentes na vida. Notei, pois, que o menino ruivo se deixava seduzir pelos brinquedos dos outros, sobretudo pelo teatro, em que ele se empenhava a representar um papel qualquer. A ponto de aviltar-se, pegou a sorrir para os outros e a cortejá-los, deu sua maçã a um pequeno gordo que já tinha o lenço cheio de presentes e até se ofereceu para carregar outro. Só para que não o afastassem do teatro, sabe? No entanto, poucos minutos após, um rapazinho arrogante deu-lhe uma boa surra. O ruivinho nem teve coragem de chorar. Logo apareceu sua mãe, a governanta, e ordenou-lhe que não se intrometesse nos brinquedos alheios. O menino retirou-se para o salão onde estava a menina Bolita. Esta deixou-o aproximar-se e as duas crianças entraram a enfrentar a sumptuosa boneca. Fazia já meia hora que eu estava sentado no caramanchão de Hera e quase adormecera ao zum-zum da conversa entre a menina dos 300.000 rublos e o ruivinho, filho da governanta, que se entretinham a respeito da boneca, quando de repente vi entrar no salão Julião Mastakovich. Aproveitando a distração dos presentes com uma briga surgida entre as crianças, saíra do salão principal sem fazer barulho algum. Notara eu, poucos minutos antes, que ele mantinha animada a palestra com o pai da futura noiva rica a quem mal acabara de conhecer, explicando-lhe as vantagens de qualquer emprego público.
Parou à porta, tomando a hesitação, e parecia calcular alguma coisa nas pontas dos dedos. 300, murmurava. 11, 12, 13, até 16 são 5 anos, passamos de conta que sejam 4%, são 12, 5 vezes 12, 60. Esses 60, bem, calculados por alto, ao cabo de 5 anos serão 400. Está certo, mas naturalmente o malandro não os terá colocado nem por 4%. Talvez receba 8 ou até 10%. Suponhamos que sejam 500, no mínimo. Sim, 500. 500 mil na certa. O excedente gasta-se no enxoval. Acabou a meditação. Assoou-se e, indo sair do salão, súbito, avistou a menina e estacou. Como eu estivesse assentado atrás dos vastos vasos de flores, não me pôde ver, e tive a impressão de que o homem se achava muito excitado. Seria o cálculo que operava esse efeito sobre ele ou outro motivo qualquer? Não sei. Seja como for, o certo é que esfregava as mãos e não conseguia permanecer no mesmo lugar. Quando a sua agitação chegou ao cúmulo, parou um instante e lançou um segundo olhar, muito resoluto à futura noiva. Quis aproximar-se dela, mas primeiro olhou em redor. Depois, como quem tem sentimentos criminosos, aproximou-se da criança na ponta dos pés, com um sorrisinho nos lábios. Inclinou-se para ela e beijou-a na testa. A menina, não esperando a agressão, gritou assustada. "Que é que você está a fazer aqui, bela menina?" perguntou ele, em voz baixa. E, olhando em torno de si, deu-lhe uma palmadinha no rosto. "Estamos a brincar." "Com ele?" disse Julião Mastakovich, fitando o menino de esguelha, e logo acrescentou. "Escuta, meu amigo, por que não vais pro salão, hein?" O menino fitava-o sem falar. De olhos arregalados, Julião Mastalovich olhou de novo em redor e aproximou-se outra vez da pequena. "E tens aí, bela menina, uma bonequinha?" "Uma bonequinha", respondeu a criança de cara fechada, cabisbaixa. "Uma bonequinha. Mas sabes, gentil menina, de que é feita a bonequinha?" "Não sei", cochichou a pequena, abaixando ainda mais a cabeça. "De trapos, minha alma. Mas tu, meu filho, deverias ir pro salão brincar com os teus camaradas", disse Julião Mastakovich, encarando o menino com severidade. As duas crianças franziram a testa e agarraram-se pela mão. Não queriam separar-se. "Sabes por que te deram essa bonequinha?" perguntou Julião Mastakovich, abaixando cada vez mais a voz. "Não." "Porque és uma criança boa e comportaste-se bem a semana toda." Perturbado a mais não poder, Julião Mastakovich lançou mais uma vez um olhar em toda a roda e baixou a voz de modo que sua pergunta, formulada em tom impaciente e embargada pela emoção, saiu quase imperceptível. "Diz-me, gentil menina, gostarás de mim se eu fizer uma visita aos teus pais?" Havendo proferido tais palavras, Julião Mastakovich quis beijar a pequena mais uma vez, mas o menino, vendo-a prestes a romper no choro, puxou-a pela mão e, compadecido, começou, ele próprio, a choramingar. Dessa vez, Julião Mastakovich aborreceu-se deveras. "Vai-te embora!" disse ao menino. "Vai pra sala brincar com teus camaradas." "Não vá não!" protestou a menina. "Você que deve ir-se embora. Deixa-o aqui, deixa-o!" disse, quase soluçando. Alguém fez barulho à porta. Assustado, Julião Mastakovich ergueu no mesmo instante o corpo majestoso. O menino ruivo, porém, assustou-se ainda mais do que ele, largou a mão da menina e, devagarinho, roçando na parede, caminhou do salão à sala de jantar,
para não despertar suspeitas. Julião Mastakovich também passou à sala de jantar. Estava vermelho feito uma lagosta e, mirando-se ao espelho, parecia até envergonhado de si mesmo. Talvez arrependido da sua sofreguidão. Teria sido o cálculo feito na ponta dos dedos que o arrebatara, a ponto de inspirar-lhe, apesar de toda a sua seriedade e gravidade, um procedimento de criança? Aproximava-se de chofre do seu objetivo, embora este não viesse a tornar-se um objetivo real antes de 5 anos, no mínimo. Acompanhei o respeitável cavalheiro à sala de jantar e ali testemunhei um espetáculo curioso. Rubro de raiva e despeito, Julião Mastakovich perseguia o menino ruivo, ao qual, recuando cada vez mais, já não sabia para onde correr. Sai daqui! Que diabos vem fazer aqui, velhaco? Vieste roubar frutas, hã? Vieste? Fora daqui, patife! Vai, fedelho, procura teus camaradas! Espantado, o pequeno recorreu a um expediente extremo. Foi esconder-se debaixo da mesa. Então o seu perseguidor, no auge da excitação, puxou do bolso o grande lenço de batista e, brandindo-o, procurou enxotar o menino do seu esconderijo. Este encolhia-se caladinho, sem se mexer. Cumpre observar que Julião Mastakovich era um tanto gordo. Bem nutrido, corado, barrigudo, de pernas robustas. Numa palavra, como se costuma dizer, redondo e forte como uma noz. Suava, enrubescia, arfava terrivelmente. Estava exasperado por um sentimento de indignação e, quem sabe, de ciúme. Não pude conter uma gargalhada. Julião Mastakovich virou-se a despeito de toda a sua importância. Ficou mortalmente acanhado. Nesse instante, à porta oposta, apareceu o dono da casa. O ruivinho saiu logo do esconderijo e pôs-se a limpar os joelhos e os cotovelos. Julião Mastakovich, com um gesto rápido, levou o nariz o lenço que tinha na mão, seguro por uma das extremidades. O dono da casa fitava-nos aos três, perplexo. Mas, como homem que conhece a vida e a considera pelo lado sério, resolveu aproveitar a circunstância de encontrar-se quase a sós com seu hóspede. Este o menino, disse indicando o ruivinho, que eu tive a honra de lhe recomendar. É, respondeu Julião Mastakovich, que ainda não voltara inteiramente a si. É filho da governanta dos meus filhos, prosseguiu o dono da casa em tom de solicitação. Uma senhora pobre, viúva de um funcionário honesto. Portanto, Julião Mastakovich, se for possível... Ah, mas não é, exclamou sem demora Julião Mastakovich. Perdoe-me, Felipe Alexeyevich. É totalmente impossível. Pedi informações. No momento não há vaga e, ainda que houvesse, já tem 10 candidatos, cada um mais qualificado que este. Sinto muito, muitíssimo. É pena, disse. É um bom menino, modesto. Pelo que vejo, é um grandíssimo vadio, estourou Julião Mastakovich, com uma careta histérica. Sai daí, menino! Que é que tu queres aí? Vai brincar com teus camaradas, disse ainda, voltando-se para o ruivinho. Não conseguindo mais conter-se, olhou para mim de soslaio. Por minha vez, não pude deixar de lhe rir deliberadamente nas barbas. Ele desviou de mim os olhos e, em voz bem alta, perguntou ao dono da casa quem era aquele rapaz esquisito. Saíram os dois da sala cochichando. Vi que Julião Mastakovich, ouvindo as explicações do seu hospedeiro, abanava a cabeça meio desconfiado. Ria bom rir com os meus botões e voltei ao salão rodeado de mamãs e papás e dos donos da casa. O grande homem explicava alguma coisa com muito calor a uma senhora que acabavam de apresentá-lo. Esta segurava pela mão a menina, com quem 10 minutos antes Julião Mastakovich representara a sua cena no pequeno salão.
Agora, ele estava a derramar em exáticos elogios à beleza, aos talentos, à graça, à boa educação da gentil menina. Manifestamente engodava a mamãezinha, que o escutava quase com lágrimas de enlevo. Os lábios do pai sorriram. O dono da casa alegrava-se com essas alegres efusões. Os próprios convidados tomavam parte no júbilo, até os brinquedos das crianças foram suspensos para não se perturbar a conversa. Era uma atmosfera quase religiosa. Logo depois ouvi a mãe da interessante pequena, comovida até o fundo da alma, pedir a Julião Mastakovich, com expressões escolhidas, que lhe desse a subida honra de distinguir-lhe a casa com sua preciosa visita. E ele aceitou o convite com entusiasmo. Enfim, ouvi os demais convidados no momento da despedida expandirem-se como o exigiam as conveniências em louvores, comovidos ao rico negociante, a sua mulher e a sua filha, e principalmente a Julião Mastakovich. "É casado este cavaleiro?" perguntei em voz quase alta a um conhecido que estava mais perto dele. Julião Mastakovich enviou-me um olhar indagador e feroz. "Não", disse-me, profundamente penalizado com a levianidade que eu de propósito cometera. Passava eu há pouco tempo em frente à igreja quando um grande ajuntamento me despertou a atenção. Em redor falava-se de um casamento, o dia estava nublado, começava a chuviscar, entrei na igreja abrindo caminho através da multidão. Logo avistei o noivo. Era um rapaz baixo, gordo, bem nutrido, de ventre ponderável, muito enfeitado, que corria para todos os lados. Se agitava sem parar, dava ordens, enfim. Levantou-se um murmúrio de vozes anunciando a chegada da noiva. Fendi a turba de curiosos e vi uma jovem de admirável beleza, para quem a primavera apenas começava. Mas estava pálida, parecia triste. Linda, linda noiva. Olhava distraída e tinha os olhos vermelhos, o que me deu a impressão de lágrimas recentes. A severidade clássica das suas feições emprestava-lhe à beleza uma expressão algo relacionado ao solene. Através daquela severidade, daquela gravidade, de toda aquela tristeza, transpareciam os traços de uma criança inocente. Algo de incrivelmente ingênuo, juvenil e ainda não formado, que parecia, sem palavras, implorar piedade. Ouvi observar que ela mal acabava de completar 16 anos e, examinando o atento noivo, nele reconheci Julião Mastakovich, que eu não via desde 5 anos, desde a festa de Natal. Olhei para ela. Meu Deus, fendi a multidão outra vez para sair da igreja o mais breve possível. Ainda ouvi um espectador dizer que a noiva era rica, que tinha 500.000 rublos de dote. E não sei mais quanto pro enxoval. Então o cálculo era justo, disse comigo e saí pra rua.